que é só um treino Aí o técnico. senhor vai Tá. mandar que nem da outra vez em PDF ou a gente já vai escrevendo aqui no caderno? Não, não precisa escrever não, tá bom? Eu vou mandar para vocês no grupo em PDF, já com os rabiscos também que eu faço aqui. Você pode até anotar o número da questão e o resultado só para não perder o fio da meada aqui, tá bom? Boa Mas tarde. se já quiser fazer, pode fazer. Ou não. Pode, aí vocês ficam à vontade, aí quem manda são vocês, tá bom? Aqui eu tô só na mediação aqui, tá? E o restante é com vocês. Deixa eu ver aqui o chat, que tem algumas mensagens aqui chegando. Hoje é sobre potência, isso, Luana. Pronto, então, como a gente estava dizendo, né, ficou combinado que hoje a gente teria a continuação da discussão da semana, da aula passada, da terça-feira, onde nós introduzimos a ideia de potência, né? A ideia de potência, ela traz intrínseca ao conceito, né, a ideia de trabalho, né? Só que a ideia de trabalho é relacionada com o tempo. Então, quando nós falamos de potência, eu vou só colocar aqui para vocês qual é a definição geral, né? Quando nós falamos de potência, na nossa cabeça, só pegar o lápis aqui, tá? Sempre deve vir essa relação aqui, ó. O trabalho, que todos nós já conhecemos, dividido pelo tempo, tá? Veja que eu estou relacionando a energia envolvida em um processo qualquer com o tempo gasto necessário para essa transformação de energia nesse processo, tá bom? Então, essa é a definição geral, né? A definição básica do que é potência. Esse termo aqui eu vou chamar de trabalho, tá bom? Tá certo? Ele é dado em Joule no sistema internacional e esse termo aqui de baixo é o intervalo de tempo, tá? Que vai ser dado em segundo, também no sistema internacional. Quando a gente junta o trabalho em Joule com o tempo em segundo, a gente vai ter assim, ó, o Joule dividido pelo segundo, ó, tá? Trabalho dividido pelo tempo, Joule dividido pelo segundo. Essa relação entre Joule e segundo, a gente vai dar o nome em homenagem ao inglês James Watt, né? James Watt, a gente vai dar o nome de Watt, tá bom? Que você vai escrever Watt, você vai escrever assim, ó, W-A-T-T, tá bom? Ok? Então, quando eu leio, quando eu encontro em algum texto, livro, questão, uma coisa desse tipo, 20 watts, isso me remete à potência, tá? E me remete também a essa anotação aqui, ó. Ok? O que é que significa dizer? Que se o equipamento tem uma potência Joules de... por segundos, né? Isso. Se o equipamento tem uma potência de 20 watts, em um segundo, esse equipamento transforma 20 joules de energia de uma forma em outra. Ou seja, o trabalho que ele realiza em um segundo é de 20 joules. Tá bom? Ok? Então, essa é a definição geral do que é trabalho. Tá bom? Quando a gente vai para a elétrica, tá? Normalmente, o termo trabalho, a ideia de trabalho, na física, né, ele é apresentada a partir desse recurso aqui, ó, desse elemento aqui que a gente estudou ano passado, né? Dessa expressão. O trabalho é força vezes deslocamento, tá? Quando a gente vai para a elétrica, a gente consegue reescrever isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Pegando lá a lei de Coulomb, a ideia de campo elétrico, tá? E a gente consegue fazer com que isso aqui vire algo desse tipo, ó. Carga vezes a diferença de potencial. Essa equação que vocês estão vendo aqui em cima é a mesma que está aqui embaixo, tá bom? Qual é a diferença? Aqui em cima a gente tem a definição clássica do que é trabalho. Produto da força pelo deslocamento. Quando eu faço aqui as devidas adaptações aqui e substituições,
essa minha equação de cima, que eu vou chamar de 1, ela vira essa equação de baixo aqui, que eu vou chamar de 2. Tá bom? Onde isso aqui é Isso algo... aqui é de quê? Isso, ia colocar agora, você pegou mesmo na hora. Onde esse Q aqui eu já conheço, é a carga elétrica, né? Lembra que nós falamos? Você tem um fio, tá bom? Dentro desse fio você aplica um campo elétrico. Ah, sim, é porque aí tá minúsculo, né? Isso. Porque essa carga aqui não é a carga que gera o campo elétrico, é a carga que está sob a ação do campo elétrico, tá bom? Que está colocada dentro do campo elétrico. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu coloquei uma imagem, vou riscar aqui embaixo, tá? Que era uma carga grandona aqui, tá? Ela criava um campo ao redor dela, aí você tinha um ponto A aqui, nesse ponto A você colocava uma carga, uma força atuava nessa carga, F, e empurrava essa carga, ficou grande demais aqui, empurrava essa carga até um ponto B. Não sei se vocês lembram dessa imagem, era a imagem em azul. Essa figura aqui, ela era azul, tá? Depois eu coloquei duas placas assim, uma eletrizada positivamente, outra eletrizada negativamente. Aqui a gente tinha uma série de linhas, que são as linhas do campo, ou de campo, e dentro desse campo elétrico a gente colocava uma carga. E aí uma força atuava nessa carga, deslocando ela dentro desse campo elétrico, né? Entre dois pontos aqui, ó. Tá bom? Aí esse trabalho que a força está realizando, por quê? Tem trabalho. Porque vocês lembram do ano passado que quando a gente tem força e tem deslocamento de alguma coisa, tem realização de trabalho. Esse trabalho eu posso calcular usando essa equação aqui, só que me dá muito trabalho. Então, antes de tentar fazer com essa equação, a gente consegue, a partir de alguns recursos matemáticos, como, por exemplo, essa equação que vocês já viram, ó. A gente consegue, a partir dessa equação aqui, bem como dessa daqui, ó, tá? A gente consegue dar uma arrumada nessa equação aqui de cima, na 1, tá bom? E faz ela virar a equação 2, ó. Tá certo? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente pode também pegar essa equação aqui, ó, que eu poderia chamar de 3, jogar um dentro da 3 e ficar com uma coisa desse tipo assim, ó. Aonde tem trabalho aqui, a gente vai colocar essa expressão aqui do final, ó, QU. QU dividido por ΔT, ó. Percebe? QU é o trabalho, ó. Carga vezes diferença de potencial. Se você olhar bem direitinho, esse Q sobre ΔT é algo que eu já conheço da primeiro período lá, que é a corrente, ó. Então, essa minha equação lá de cima, a 3, ela vai virar isso aqui, ó. I vezes corrente, I vezes tensão, né? Que normalmente a gente escreve assim. Isso Luana colocou na aula, na primeira aula nossa depois das férias, no chat, essa equação. Então, veja, essa é a definição geral de potência, tá? Essa é a definição geral de trabalho. O que é que eu fiz? Eu fiz algumas manipulações aqui, transformei a definição geral de trabalho nessa daqui para aplicar aos fenômenos elétricos. Depois peguei a equação geral de potência e transformei nisso daqui para aplicar aos fenômenos elétricos. Então, a partir de agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esquecer esquecer não, eu vou deixar de lado um pouquinho tudo aquilo que eu utilizei lá na segunda série, para calcular energia, calcular potência, calcular trabalho, e vou agora me concentrar nisso aqui, ó. Meu foco vai ser isso aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então, essa é a minha equação a partir daqui. Tá bom? O P é o P de potência, esse U é tensão e o I é a corrente, é a intensidade da corrente elétrica. Tranquilo? Todo mundo já sabe isso daqui, né? Já. Corrente. Ok. Se quiserem anotar, fica à vontade, tá bom? Corrente elétrica, U, tensão elétrica. Tá bom? Ok. E o P, potência elétrica.
Tranquilo? Então, não se preocupa com aquele monte de coisa que eu fiz no início. Foi só para mostrar a vocês que a gente tem a, a possibilidade, né, de sair fazendo, de construir modelos. Tá certo? Então, vamos para a nossa primeira questão. Alguma dúvida até aqui? Eu não estou vendo o chat, nem estou vendo vocês. Não. Tá tranquilo? Pode seguir? Tá não, gente. Pode explicar aí, por favor, de novo? Bora, de novo. Vamos explicar agora fazendo, tá? Então, diz o seguinte, ó. Um chuveiro elétrico, tá? Qual é a função do chuveiro elétrico? Primeiro, ele é basicamente um resistor, né? É isso? Qual é a função do resistor? Em um circuito elétrico, ele vai transformar a energia elétrica em calor, tá bom? Então, quando você submete o resistor do chuveiro elétrico ou o chuveiro elétrico a uma diferença de potencial, a gente vai ter uma corrente elétrica circulando através do resistor do chuveiro elétrico. E a passagem dessa corrente elétrica, né, ela vai produzir, por conta das colisões dos elétrons, né, das partículas que compõem a corrente elétrica, com os átomos do material, né, vai produzir calor. E aí nós vamos ter a transformação da energia elétrica em calor durante o tempo que o chuveiro vai ficar ligado à tomada, né, à rede elétrica. Tranquilo? Durante o tempo que o campo elétrico está lá atuando dentro do chuveiro. Então, para essa nossa questão, o que, que a gente fez? A gente pegou um chuveiro, ligou ele na rede elétrica, está aqui, ó, ligado na rede elétrica, os dois fiozinhos da instalação elétrica, né? Aqui nós temos 220 volts, alternada ao símbolozinho. Então, nós temos uma tensão na rede, na tomada de 220 volts, tá? É o que está alimentando o chuveiro, está criando o campo elétrico dentro do chuveiro. E aí, quando você tem essa tensão, esse campo elétrico, você vai ter corrente no chuveiro. E a corrente diz aqui que é de 20 amperes. Tá bom? Então, vejamos aqui a corrente. O que a questão pede que nós façamos? Ela pede que a gente faça duas coisas. Calcule a resistência e calcule a potência. Eu vou fazer primeiro a potência, que é o que nós estamos vendo aqui de novo. Tá? Depois a gente faz a resistência. Então, para vocês verem como é simples, ó. A potência é a tensão de alimentação do equipamento, tá? Da rede, do gerador que está alimentando ele, vezes a corrente. Tranquilo? Somente isso. Ó. Então, a potência nesse caso aqui é 4.400 watts. O volt vezes o ampere aqui nós vamos tratar como sendo watts. Eu não vou explicar esse processo para vocês porque ele é meio Na verdade, ele é simples, né? Como eu tenho resistor, não tenho a tal da energia reativa, então a gente pode tratar o volt vezes o ampere como sendo watts. Tá bom? Mas isso aqui é uma coisa bem técnica. Tranquilo? Então, veja o que eu fiz. Ó. Analisei quais eram os valores nominais do equipamento. Aqui eu tenho a tensão, aqui eu tenho a corrente. Como eu quero calcular a potência, eu apenas multipliquei a tensão pela corrente. E aí eu obtive o resultado da questão. Tá bom? Difícil até aí? Não. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Para calcular a resistência, veja que eu alterei a ordem, né? Primeiro ele pediu a resistência, depois a potência. Eu fiz primeiro a potência, só para vocês verem que é simples. Para calcular a resistência, a gente já sabe como faz isso. Ó. Os mesmos dados que eu usei na primeira conta, eu uso aqui, só que eu tenho que observar aqui a minha formulação matemática, o meu modelo matemático, ele é um pouquinho diferente, né? Eu estou calculando uma outra coisa, que é a resistência, uma outra grandeza, portanto, eu tenho que observar essa forma como as variáveis estão postas, né? Então, veja, quem é a resistência nesse caso? Ó? O 220 volts, né, dividido por 20 amperes. Ó, como é simples, ó. Isso aqui a gente já sabe fazer. Então, isso aqui vai dar 11 ohms, né? Tá vendo? Então, fazendo um link com o conteúdo da aula passada, né? Então, veja que a gente tem uma coisa bem simples aí, tá? Beleza? Se eu pedisse para vocês, calculem a potência do liquidificador, como é que vocês fariam? Calcule a potência do liquidificador.
Seria possível fazer? Posso, Vitória, sim, com as anotações igual nós estamos usando aqui, viu? Seria possível a gente dizer qual é a potência do liquidificador? Seria. Pode. Seria. Qual é a potência do Porque vai liquidificador? multiplicar, né? E não dividir. Isso, você vai multiplicar. 2. Você vai multiplicar 2 por quanto? 220. 220? Isso, tá? Veja que o negócio é muito simples, né? Tá bom? Muito simples mesmo. Então, o que que eu tenho que saber? Qual é a tensão de alimentação do liquidificador? 220 volts, está ligado na mesma rede que o chuveiro, 220 volts. E a, qual é a corrente que vai estar sendo estabelecida no equipamento, né? Então, vamos lá, ó, 220 volts e a E corrente. esse 5 é o quê? A potência da lâmpada, é? Das lâmpadas? Isso aqui é a corrente das lâmpadas, tá? A corrente das lâmpadas. Tranquilo? De cada uma delas. 0,5 em cada. Tá bom? Tá Então, bom. ó. Então, Mariana, para a gente calcular a potência do liquidificador, basta a gente multiplicar a tensão pela corrente de entrada, né? A corrente que está chegando no equipamento. Ó. Então, isso vai me dar ó, 440 watts. Tranquilo? Então, no caso, se fosse a para das lâmpadas, ia logo para um 1, né? Porque ia juntar 0,5 com 0,5. Isso. Você tem duas saídas aqui. Você calcula para uma e para a lâmpada um e para a lâmpada 2 e soma, ou então você já soma logo as correntes e calcula nas duas. Tá? Elas têm a mesma corrente, né? Ó, 0,5 cada uma. Então você pode fazer para as lâmpadas a tensão vezes a corrente, só que nesse caso aqui você vai fazer logo das duas. Então você vai colocar aqui 1 ampere, né? Porque é meio ampere em cada uma. Então, ó, 220 watts. Tranquilo? Beleza? Beleza. Se eu fizer individualmente, depois eu vou ter que somar a potência das duas lâmpadas, a potência total vai ser a potência na lâmpada 1 mais a potência na lâmpada 2. Certo? Mas aí eu posso já somar logo a corrente logo. Até aqui tudo tranquilo, tudo bem, tudo certo? Sim. Aqui foi para o liquidificador, né? Vou só botar aqui, liquid. Aqui foi para as lâmpadas. Tá bom? Não consigo escrever que preste com esse negócio. A mão fica lá embaixo. Ó, vejamos como é que seria essa 2 aqui, ó. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer essa 2. Eu vou lá no chat, vocês vão fazer aqui, eu vou lá no chat ver qual é o resultado que vocês vão colocar lá, viu? Pronto, façam a 2 e me mandem o resultado aí no chat. No caso, é 220 vezes 0,5, é? Isto. 110. Alguém me deu a resposta aí verbalmente? Foi eu. Deu quanto aí, Inácio? 110. Isso, garoto. Quem quiser ligar o microfone, fica à vontade. Letícia 110. Ótimo, isso mesmo. Quem não quiser ligar o microfone, pode digitar no chat. 110, Vitória.
110, Vitória também, né? Temos duas Vitórias, uma Cícera, outra Ana. Deu o mesmo valor no meu também. Ótimo, perfeitamente. Então, isso significa Larissa também 110. Vocês não esqueçam de colocar a unidade de medida, viu? Para não ficar a informação incompleta. Não está errado, mas está incompleto, tá bom? Ó, a lâmpada está sendo ligada à rede elétrica, portanto, a tensão de 220 volts, é a nossa rede aqui, né? A nossa tensão. E quando a gente fornece tensão ao equipamento, quando ele está conectado na tomada, está em funcionamento, tem corrente circulando através dele, passando além de todos os seus elementos elétricos. Tá? Nesse caso aqui, meio ampere, tá? 0,5 ampere. Qual é a potência dessa lâmpada? Qual é a resistência dessa lâmpada? Tá? Então, ó, simples da gente fazer. Ó. 220, Ivanildo, da resistência. Isso! Show de bola. Não consegui reconhecer a voz não, mas parabéns pela sua... Iglis. Ah, tá, foi Iglis. Parabéns pela sua contribuição, colaboração. Então, aqui, ó, interessante, ó, quando a gente multiplica por 0,5, a gente divide por 2, ó, dá 110. Tá? Agora vamos calcular a resistência, ó. Tá bom? Eu já sei fazer Então, isso. depois da multiplicação, tem que fazer a divisão, é? Não, é porque assim, quando você vai multiplicar por 0,5, é a mesma coisa de você estar dividindo o termo inteiro, né, por 2, ó. Percebe, ó? 220 vezes 0,5 é 110, tá? Aí, quando eu vou dividir por 0,5, é como se eu multiplicasse por 2. Por isso que Igles falou que deu 240, ó. Tá bom? Porque, na verdade, 0,5 é um meio. Então, você faz, ó, 220 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 220 dividido por 2, dá 110. Aí, quando eu estou dividindo, ó, 220 dividido por 0,5 é um meio. Aí, como eu uso aquela regra, né, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, aí, aí vai dar o dobro, né? Estou multiplicando, na verdade, por 2. Tá bom? Só um bizu para ajudar você. Você estava fazendo uma prova e tem lá uma multiplicação por 0,5. Ah, então para eu não multiplicar, eu divido por 2. Tá? Aí você está lá na prova, tem uma divisão por 0,5. Para eu não dividir, eu multiplico por 2, que dá o mesmo resultado. Tá bom? Pronto, eu vou fazer a 3 e vou liberar vocês. Não, porque... volta aí, por favor, para não tirar o print. Que hora é que eu libero vocês? É 2 e quanto? 2h40. Ah, então tá tranquilo. Pensei que já tinha chegado no meu tempo. Pronto. Já foi? Obrigada. Já, obrigado. Pronto. Lembrando que eu vou disponibilizar o slide, o PDF no grupo. Tá? Ok. Uma coisa que eu não fiz aqui, tá bom? Que eu deveria ter feito, foi aquele nosso desenho, né? Então, o desenho do circuito que representa o chuveiro elétrico ligado a uma fonte de tensão era algo desse tipo, e eu acabei esquecendo de fazer, né? Ó. Tá bom? Aqui eu teria os meus 220 volts, né? A corrente, lembrando do sentido convencional, ela se desloca nesse sentido, tá? Aqui eu teria a corrente, que era de 20 amperes, e aqui eu teria a resistência do chuveiro, tá? Esse é o desenhozinho, né? Que eu acabei esquecendo de fazer. Esse mesmo desenho, ele vale aqui para baixo, né? A gente está usando uma lâmpada, mas é uma lâmpada incandescente, então é um resistor, então o mesmo desenho, ó. Tá? E aí você tem a tensão aqui, 220 volts, a corrente. Eu desenho sempre nesse sentido, mas não quer dizer que é obrigado você seguir esse sentido aqui não, tá? Pode inverter a polaridade aí, tá? Trocar de lugar, o polo no caso, que é 0,5, né? Tá? Então vamos a 3, ó. Acho que eu vou pôr ela logo para baixo para facilitar a minha vida, porque eu tinha deixado espaço para ela, mas eu dei enter lá em cima e acabou bagunçando tudo aqui. Então ele está dizendo que uma lâmpada incandescente, né? Esse filamentozinho aqui, ó, ele é altamente resistivo, esse materialzinho aqui, ele tem uma resistência muito alta. Esse material, para quem não sabe, o nome dele é tungstênio, tá? Hoje não se usa mais esse tipo de material na fabricação das lâmpadas, né? Aliás, não se fabrica mais esse tipo de lâmpada, né? Tá bom? Hoje as lâmpadas são de LEDs,
de LED ou fluorescente, né? A fluorescente daqui a pouco também tá sendo abandonada, viu? Tá bom? Mas, enfim, esse filamentozinho que nós estamos vendo aqui, ele é um resistor. Então, quando uma corrente elétrica, né, passa por ele, ele aquece e ele emite luz, né? Ele fica incandescente. Por isso o nome lâmpada incandescente. Tá bom? Então, esse efeito de incandescência dele vai possibilitar a gente ter a transformação da energia elétrica em luz. E calor também, né? Ou seja, boa parte da energia elétrica que está chegando aqui, em torno de 75%, vai ser transformada em calor. Os outros 25%, aproximadamente, eles vão ser transformados em luz. Por isso que a gente desperdiçava muita energia nessas lâmpadas aqui, não é? Tá bom? Ela tem que ter uma potência alta para poder dar conta de iluminar de forma adequada, portanto, gastava-se mais energia. Quanto maior a potência, vocês lembram, né? Maior o gasto de energia, né? Tá bom? Então vamos para cá. Ó. A lâmpada incandescente, ela foi submetida a uma tensão de 110 volts, que são as tensões ali do sul, sudeste, né? Final do nordeste, ali Bahia, dali para frente é 110, né? Não sei porquê, mas é 110, né? Então, a lâmpada incandescente é submetida a uma tensão de 110 volts e é percorrida por uma corrente de 5,5 amperes. Tá bom? Essa é a corrente que nós vamos ter na lâmpada. Qual é, nessas condições, a resistência da lâmpada? Tá? Primeira coisa que eu quero saber. Qual é a potência da lâmpada? Segunda coisa que eu quero saber. Tá bom? E qual é a energia? Opa, uma coisa nova aqui, ó. Qual é a energia que vai estar sendo... A quantidade de energia que vai sendo transformada em calor nessa lâmpada, né? Em 15 minutos. Então, veja que aqui eu coloco uma coisa nova para vocês, tá? A energia. Não se assustem, porque a gente vai só pegar aquela equação do trabalho e escrever ela mudando a posição dos termos. Tá? Não fica assustado, não. Mas vamos para cá, ó. Veja como é simples. Ó. Eu não vou fazer o desenho aqui por causa do tempo, senão não vou dar conta de resolver até a hora de vocês irem para outra sala. Vejamos aqui, ó, o cálculo da resistência. Tá? Beleza? Então, quanto é que eu tenho? 110 dividido por 5,5 vai dar 20, né? Quem fez a conta aí? Confere aí para mim se dá 20, quem tem calculadora. Se fosse 55, daria 2. Pronto, é 20 mesmo. Então, esse aqui vocês já estão muito acostumados a fazer, bem acostumados a fazer, né? Vamos então para a potência. Ó. A potência vocês já estão craque também. Ó. 110 vezes 5,5. 605. 600? 605? Ok. Pronto, essa é a potência. Show de bola. Todo mundo já está craque nisso. E como é que eu calculo essa tal dessa energia? Que eu ainda não calculei isso. Olha, é muito simples, tá? É só a gente escrever a equação do trabalho assim, ó. Vocês lembram? Aliás, a equação da potência, né? Vocês lembram que a potência é trabalho dividido pelo tempo, né? Vamos lembrar disso, né? Essa é aquela definição bem geral que a gente tem. Nesse caso aqui, a gente pode chamar o trabalho aqui vai ser a energia, ó. Oh, que droga. Espera lá. O trabalho é a energia, então a gente vai escrever ela assim, ó. Potência é energia dividido pelo tempo. Energia transformada. E aí eu pego e faço aquela multiplicação que eu ensinei a vocês terça-feira, ó. É uma proporção? É, né? Então tem que fazer os extremos, ó. Aí dá isso aqui, ó. Então, quando eu quero calcular a energia, basta eu multiplicar a potência pelo tempo que o equipamento ficou ligado. Vocês estão lembrados da discussão que a gente teve, né? Não é somente olhar para a potência, né? Quando a gente olha só para a potência, a gente pode julgar errado, né? Dizer que o equipamento consome mais energia do que o outro, sem ser. A gente tem que olhar, sem ele consumir, né? A gente tem que olhar para a potência e para o tempo que esse equipamento permanece ligado. Né? A gente até discutiu a questão daquelas duas lâmpadas, né? Uma lâmpada de 40 e uma de 100 watts. Mas a de 40 ficando ligada mais tempo do que a lâmpada de 100, ela vai consumir muito mais energia do que a lâmpada
de 100 watts, né? Então, ó, o que que eu vou precisar olhar aqui, ó? Tá bom? Existem duas unidades para medida de energia. Uma que eu chamo de unidade oficial, que todo mundo já conhece, que é o Joule. Tá bom? Então, no SI, a unidade de energia é o Joule. Tá? E tem uma unidade que é usada de forma prática, né? No cotidiano nosso aqui, né? A unidade prática, que vai ser o KWH, tá? Que você vai ler quilo, Watts. isso. Aqui você vai ler watt, né? E aqui você vai ler hora. Ou seja, aqui eu leio quilowatt hora, não é por hora, tá? É quilowatt hora, tá bom? Então, a unidade oficial e a unidade prática. O que é que diferencia uma coisa da outra, tá? Quando é que eu estou usando a unidade oficial, quando é que eu estou usando a unidade prática? Bem simples, ó. Quando for a unidade prática, aliás, quando for a unidade oficial vai derivar de quem? Ela vai derivar do... Aliás, espera aí, viu? Espera aí que eu estou trocando uma coisa aqui. Só um minuto. É joule por segundo. Só um minutinho. Estou explicando uma coisa e colocando outra. Pensando uma coisa e falando outra. Nós estamos falando da... É isso mesmo, é o joule mesmo. Espera aí. Pronto, é isso. Eu escrevi certo e pensei errado. Então, veja só. Quando é que eu vou usar o joule ou o quilowatt-hora? Tá bom? Simples. Para usar o joule, você vai ter que ter... Agora sim, é isso que eu queria agora. A potência em watt, tá bom? A potência tem que estar em watt, que é o joule por segundo, era isso que eu queria. E o tempo, ele deve estar em segundo. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Se a energia vai ser dada em joule, o resultado vai ser o joule, a potência tem que estar em watt e o tempo tem que estar em segundo. Agora, se for a unidade prática, tá bom? Eu estou usando a unidade prática, da forma que a Enel usa, quilowatt-hora. Então, a potência tem que estar em quilowatt, tá? E o tempo tem que estar em hora. Não, tô entendendo é nada. Tá, não? Tá. Não. Então, vamos lá. O que é que eu quero fazer agora com vocês? Ó? Calcular a energia dissipada pela lâmpada, tá bom? Eu tenho duas possibilidades para calcular essa energia. A primeira delas é em joule, calcular a energia em joule, tá? Que é a unidade do SI. E aí, quando eu for calcular essa energia em joule, eu tenho que olhar como é que a potência foi medida. Ela foi medida em watt. Ótimo. Como é que o tempo foi medido? Ele foi medido em segundos. Então, o tempo está aqui, tá vendo? Ó? Ótimo. Se a potência foi dada em watts e o tempo em segundo, perfeito. É só você multiplicar que o resultado vai ser o joule. Agora, se eu vou usar a unidade prática para calcular a energia, tá? A unidade usual, como é que a potência tem que estar escrita? Ela não pode estar só com o W aqui, ó. Só o W. Tem que estar o quê? KW. Kilowatt. E o tempo, como é que ele tem que estar? Ele não pode estar em segundo, ele tem que estar em quê? Em hora. Tá bom? Tá certo? Então, vejamos como é que fica para ver se eu conseguir atingir a compreensão de vocês. Fazer me compreender. Olha só, eu quero calcular, no primeiro caso aqui, eu quero calcular em joule. Tá? A energia eu vou calcular em joule. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? A potência já está em watts, está em W. Ó. Tem o Wzinho aqui. Então, tranquilo. Tranquilo? Agora, o tempo, ele tem que estar medido em quê? Ele tem que estar medido em segundo. E aqui está medido em minuto. Então, não dá certo. Eu não vou conseguir encontrar a energia em joule. Para que eu possa utilizar e o resultado ser
em joule, eu tenho que multiplicar isso aqui por 60. Tá? Ou seja, isso aqui vai me dar 15 vezes 60, 900. 900 segundos. Ó. Aí eu É pego... melhor o senhor explicar isso aí próxima aula, não? Porque não vai ter tempo e eu não estou entendendo nada. A gente vai voltar na próxima aula também com isso aqui, tá bom? Vai continuar daqui por conta dessa parada que houve aí no primeiro tempo. A gente continua daqui. Meu tempo já acabou, já? Já, 4 minutos já. Nossa Senhora. Então vamos fazer o seguinte, a gente zera tudo na próxima aula e continua daqui, tá bom? Tá bom. Certo? Fazendo, para não ficar só no falar. Tá? Podem ir para outra sala. E aí, quando for na próxima aula, eu vou colocar esse slide, esse material lá no grupo. Aí na próxima aula a gente continua daqui. Valeu, Tayane. E a chamada? Eu não estou fazendo chamada não, porque a gente só botava aquele negócio para vocês assinarem. E aí depois, na hora de registrar lá, a gente não usava aquilo. Tá bom, Aí então. eu vou conversar com a coordenação para ver se a gente continua ainda, porque tá com... Depois que a gente voltou, não teve coletivo ainda, né? Mas assim que tiver, eu vou tirar essa dúvida lá, viu? Se permanece. Valeu das dores. Tchau, Vitória. E eu estou num programa, o nome é Residência Pedagógica. E aí a gente vai fazer a regência da turma de vocês. O professor Ivanildo, ele é o nosso preceptor, ele orienta a gente nas atividades e a gente vai ficar com vocês alguns dias aqui na turma, dando aula. E é isso, viu? Boa tarde para todo mundo. Boa, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Obrigada. Cadê as outras? Sayonara. Eu sou formada em Ciências Naturais e Matemática, agora estou cursando Biologia na UFPA também, e também faço parte do programa de residência pedagógica. E nisso, como a Alessandra já falou, o nosso preceptor, o professor preceptor é Ivanildo, e aí a gente vai ter uns encontros com vocês durante as aulas de física. Eu espero que seja muito proveitoso, que a gente possa aprender muito juntos, e conto muito com a participação de vocês, hein? Oi, pessoal, eu sou a Daísa, sou do curso de Física e também sou aluna do mesmo projeto das meninas. Espero que seja muito produtiva essas aulas com vocês. Boa tarde, Vanil, Caio Urbano. Boa tarde, professoras. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Pedrão. Vocês, E aí, galera? Tranquilo aí? Vai chover hoje. Vai chover, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Boa tarde, Gisele. Tá bonito para chover, não tá? Diga aí. Boa tarde, Laísa. Então, agora é conversa séria agora, tá bom? As meninas, elas vão ficar com vocês aí por algumas aulas, tá bom? Da forma que vocês... Boa tarde, Sócrates. Da forma que vocês demonstravam compromisso comigo, né, na hora das aulas, participando, se envolvendo, levando as coisas a sério, né? Lógico que eu não quero que vocês não sejam vocês sim, tá? Mas que respeitem as meninas, que colaborem para o bom andamento da aula, tá bom? Porque elas estão cumprindo
uma exigência da universidade, e para isso a escola autorizou que elas estivessem nesse momento participando com vocês. Então, a escola é parceira da universidade, a universidade é parceira da escola. Então, a formação delas passa por esse processo também, né? De estar com vocês, de contribuir com a formação de vocês também, vocês com a delas, tá? Então, vamos ser bem educados, usar o chat só para uma necessidade, tá bom? De intervenção para o bom andamento da aula, não ficar colocando porcaria, besteira lá no chat, só para encher a paciência das meninas, tá bom? Aí eu vou ficar por aqui olhando assim, devagarzinho, qualquer coisa, precisarem de ajuda, eu tô por aqui. Tá, meninas? Então, manda ver aí, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para as meninas, tá bom? Vocês preferem que eu fique aqui no Zap acompanhando alguma coisa, se vocês tiverem alguma necessidade, alguma coisa, ou vocês querem que eu fique na sala? Se não quiser ficar, olha. Assim, porque o que deixar vocês mais à vontade, a gente vai fazer. Por mim, tanto faz. Vocês, meninas. Por mim também tanto faz. Pronto. Então, é com vocês, tá bom? A sala é de vocês. Oi, Daísa. Vamos lá. Então, pessoal, só lembrando que vocês podem participar na hora que vocês quiserem. Se você tem que fazer uma pergunta, vocês podem abrir o microfone, responder aí no chat, que a gente vai estar acompanhando, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem então à vontade, que a gente vai estar aqui para ajudar vocês, tá? Alessandra, lembra de colocar para gravar? Ixi! Tá aparecendo? Tá. Tá. Bom, pessoal, a gente já se apresentou, né? Meu nome é Alessandra. A gente vai convidar a Daísa Sayonara. E a gente vai dar continuidade no assunto que vocês já tiveram início do professor Ivanildo, que na unidade 2 do conteúdo de vocês, e é sobre energia. E o tema da aula vai ser calor como energia. Essa parte do conteúdo, ela está no livro de vocês, capítulo 6, das páginas 90 a 98. Ela vai estar trazendo calor como energia, vai trazer um pouco da história da natureza do calor, que o professor já trabalhou com vocês. O modelo que ela fala na matéria, o modelo químico e temperatura. Aí aqui a gente tem aqui uma tirinha, trata sobre energia térmica, e aqui em cima tem a afirmação: calor bate recordes. Aí a galera falando para outra, eu disse para ela ficar na sombra. E a galera toda dedicada. Vocês têm alguma percepção sobre essa tirinha? Vocês querem compartilhar? Algum comentário, se tem alguma coisa que está errada. Daí, se tu
puder olhar por aí, viu? Tá bom, vou olhar. Ah, A- tô falando aí. Ana Emily falou que o calor daí é que nem aqui em Milagres, é tão grande que só falta torrar a gente. Eita. Então, gente. Então vocês acham que isso é o calor, né? Que por causa do calor, a galinha tá assim. Vocês podem colocar as interpretações de vocês no chat sobre essa tirinha. Pode ligar o microfone também, gente, e falar. Isso, fica à vontade. Ana Emily entendeu, eu acho que o calor tá grande na tirinha, né? Igual aí, no lugar que ela mora. Então, eu acho que pela quantidade de calor isso aconteceu. Quem mais tem alguma outra interpretação? O cantor, quem estava cantando? Liga o microfone agora e fala pra gente. Só queria Deixa eu ouvir a voz de vocês Ah, também, professor, gente. tô ligado nisso aí, não. Não. Tá não? Pronto, mas a gente vai estudar nessa aula de hoje. E a gente pretende, né, que vocês entendam. Quem não está entendendo, a gente vai tentar no final da aula ver se vocês compreenderam. Sócrates falou que pior que o calor de Milagres está a gente na sombra. Até na sombra. Pronto, gente. Então, vocês